Bom dia, queridos irmãos, nesta sexta-feira, dia 29 de maio. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje meditaremos o Evangelho de São Marcos, capítulo 11, versículos de 11 a 23. Maldito quem não dá fruto sempre. O Evangelho de hoje se abre com a imagem de uma figueira que não dá fruto, amaldiçoada por Jesus, e se fecha com a imagem de uma figueira seca, morta até a raiz, despojada de sua falsa folhagem. No meio está a realidade de homens que trocaram Deus pelo dinheiro e transformaram a casa de Deus em um covil de ladrões de luva branca. Quanto maior é o amor pelo dinheiro, tanto maior é a esterilidade dos frutos. Será amaldiçoado, secará e morrerá quem troca Deus pelo dinheiro. Vice-versa, quem busca sinceramente a Deus, quem trabalha para Deus, será viçoso e dará frutos 12 vezes por ano. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus entrou em Jerusalém e foi ao templo. Lá observou todas as coisas, mas como já era tarde, ele e os 12 foram para Betânia. No dia seguinte, ao saírem de Betânia, Jesus sentiu fome. Avistando de longe uma figueira coberta de folhas, foi lá para ver se encontrava algum fruto. Chegando perto, só encontrou folhas, pois não era tempo de figos. Então reagiu dizendo à figueira: "Nunca mais ninguém coma do teu fruto." Os discípulos ouviram isso. Foram então a Jerusalém. Entrando no templo, Jesus começou a expulsar os que ali estavam vendendo e comprando. Derrubou as mesas dos que trocavam moedas e as bancas dos vendedores de pombas. Também não permitia que se carregassem objetos passando pelo templo. Pôs-se a ensinar e dizia-lhes: "Não está escrito que a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? Vós, porém, fizestes dela um antro de ladrões." Os sumos sacerdotes e os escribas ouviram isso e procuravam um modo de matá-lo. Mas tinham medo de Jesus, pois a multidão estava maravilhada com o ensinamento dele. E quando anoiteceu, Jesus e os discípulos foram saindo da cidade. De manhã cedo, ao passarem, verificaram que a figueira tinha secado desde a raiz. Pedro lembrou-se e disse: "Rabi, olha, a figueira que amaldiçoaste secou." Jesus lhes observou: "Tende fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha: arranca-te e joga-te no mar, sem duvidar no coração, mas acreditando que vai acontecer, então acontecerá." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje é muito rico e nos faz refletir bastante. O trecho inicia apresentando Jesus que visita o templo e observa toda a confusão que ali havia. O templo tinha se tornado um lugar de comércio. No dia seguinte, Jesus volta ao templo, mas antes passa perto de uma figueira,
sente fome e procura figos. Não encontrando nada a não ser folhas, amaldiçoa aquela figueira. Aqui temos que parar e refletir. O que Jesus está amaldiçoando de verdade não é a figueira, mas o povo de Israel que não dá fruto. Nunca mais ninguém coma do teu fruto. A figueira é só um exemplo, uma parábola, para a gente entender. De fato, no dia seguinte, Jesus volta ao templo e com toda a força, toda a veemência do Espírito, faz um chicote e começa a expulsar todos os cambistas, os comerciantes, revira as bancas com o dinheiro dos cambistas, dizendo: a minha casa é casa de oração para todos os povos, e vocês fizeram dela um antro de ladrões. Saindo de novo da cidade, Jesus e os discípulos passaram perto da figueira amaldiçoada e perceberam que ela tinha secado desde a raiz. Só não entende quem não quer. Quem não dá fruto é amaldiçoado por Deus, igual a esta figueira seca e morta. Irmãos, os frutos são essenciais para viver. Quem não dá fruto, morre. O livro dos Sirácides diz: não diga, a misericórdia do Senhor é grande, Ele perdoará todos os meus pecados, pois piedade e cólera são nele igualmente rápidas. Não demore para se converter ao Senhor, não adie de dia em dia, porque a sua cólera virá de repente. Sirácides 5, 6, 7. Continuando no livro dos Sirácides: há no Senhor misericórdia e cólera, Ele é generoso no perdão e fulminante na cólera. Seus castigos igualam sua misericórdia. Sirácides 16, 11. Irmãos, com Deus não se brinca. Ele não te criou por brincadeira e nem morreu na cruz por você de brincadeira. Ele pede a cada um de nós, uma resposta. Procura os teus frutos. Quem não dá fruto é amaldiçoado. É necessário, portanto, se perguntar: quais frutos Deus espera de mim? Como eu posso responder às expectativas de Deus? Irmãos, o primeiro fruto é a conversão, que significa uma inversão de rota radical da nossa vida, uma firme decisão de conformar a nossa vida a Jesus, imitar Jesus, uma firme decisão de cortar com o pecado, com todos os pecados, cortar com as obras da carne, com fortaleza e decisão. O segundo fruto que Jesus espera de nós é viver a vontade de Deus, como a gente ora com o Pai Nosso, reza todo dia com o Pai Nosso. Viver a vontade de Deus, buscar a vontade de Deus, construir o reino de Deus em nós e ao nosso redor. Nós começaremos a caminhar quando nos perguntaremos constantemente o que Jesus faria se estivesse aqui no meu lugar, como ele reagiria. E o terceiro fruto são as obras do Espírito. As obras do Espírito: bondade, generosidade, amor, alegria, benevolência, fé, mansidão, fortaleza interior, oração. É aqui onde desemboca a nossa conversão, o empenho da nossa conversão. Estes são alguns frutos que Deus espera de cada um de nós. Mas, além disso, tem frutos específicos que Deus espera de você, exatamente de você.
precisa entender na oração e na paciência o que Deus está esperando de mim. E atenção, irmãos, que Deus quer frutos sempre, sempre, todos os dias, todas as horas. Que não aconteça que Ele se aproxima de você e você não tem frutos, como aquela figueira. Humanamente falando, ela podia até ser justificada porque não era tempo de figos, mas este é um exemplo forte para nos dizer que é sempre tempo de frutos para Jesus. Para Deus é sempre tempo de fruto. Ele sempre busca e procura os nossos frutos. Irmãos, Jesus quer limpar a nossa alma, como limpou o templo de Jerusalém. Não era só aquele templo construído, físico, mas o primeiro templo é o nosso coração. É ali que o Senhor quer fazer limpeza. É ali que o Senhor quer tirar todo e qualquer tipo de interesse pelo dinheiro e substituir com o interesse pela oração, pela vida com Deus. Tirar do nosso coração toda a confusão e colocar a calma e a ordem. Minha casa será casa de oração. O meu coração será casa de oração. Que teu coração seja uma casa de oração. Daqui sairão os frutos do Espírito, todos aqueles frutos que São Paulo fala, da nossa intimidade constante com Deus. Portanto, se pergunte hoje, qual fruto Deus espera de mim e como posso fazê-lo amadurecer em mim? Como posso ser uma figueira bonita, vistosa, cheia de figos para oferecer ao Senhor? E com esta reflexão, deixamos cada um de vocês na paz e na alegria de Jesus. Paz e alegria a todos.